a Brasília, porque a Câmara dos Deputados aprovou o segundo pacote de regulamentação da reforma tributária. A taxação sobre grandes fortunas foi rejeitada pelos deputados federais. A Aline Beckett vai dar os detalhes para a gente. Bom dia, Aline. Olá, bom dia a você, Colombo, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bom, os deputados analisaram essa segunda parte que faltava, do projeto da regulamentação da reforma. O primeiro já havia sido aprovado o texto base, mas ficaram aí os destaques, que foi tratado como a segunda parte, que são trechos do texto que são propostos pelos próprios parlamentares, E aí, com isso, os deputados rejeitaram taxar as grandes fortunas acima de 10 milhões de reais, como você bem disse. Esse imposto, ele visava uma tributação progressiva de grandes patrimônios, mas a grande parte dos deputados acabaram não concordando em colocar esse trecho na votação do projeto que regulamenta a reforma tributária. Mas caso ele fosse aprovado, ele seria anual e com alíquotas escalonadas. Então seria 0,5% para patrimônios entre 10 e 40 milhões, 1% para patrimônios entre 40 e 80 milhões e 1,5% para patrimônios acima de 80 milhões. E aí vale lembrar que esse projeto que regulamenta a reforma tributária, ele cria um comitê gestor, para o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que será responsável aí por centralizar a arrecadação e também fazer o gerenciamento de recursos para estados e municípios. A ideia é justamente facilitar esse sistema tributário do país e também substituir o ICMS, que é o Imposto sobre Bens, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, por uma alíquota do próprio IBS, o Imposto de Bens e Serviços. Um outro trecho que também está sendo analisado nessa tramitação no Congresso é o Imposto ITCMD, que é sobre Imposto sobre a Herança, Então está sendo também discutido como vai fazer com relação à cobrança desse imposto e a administração dele também. Agora, essa segunda parte dos destaques que foi aprovada pela Câmara dos Deputados vai seguir para análise no Senado Federal, onde eles já estão analisando a primeira parte do texto que foi aprovado anteriormente pela Câmara. Colombo. Obrigado, Aline. Aline Beckett, ao vivo, direto de Brasília. Deixa eu ouvir o Beraldo, então, sobre a finalização dessa etapa. Na Câmara, o papo está encerrado. Falta o Senado agora avaliar as regulamentações, os projetos de regulamentação da reforma tributária. Mais de um. As novidades de ontem na Câmara: a não taxação de planos de previdência privada e a não taxação das chamadas grandes fortunas, Beraldo. Pois é, você vê que tem muitas ideias ruins sendo discutidas ali, algumas estão sendo bloqueadas, outras, infelizmente, vão acabar passando. Essa tributação do patrimônio é um pensamento absolutamente retrógrado, porque você, às vezes, tem uma família que herdou lá um terreno, por exemplo, e esse terreno ele tem um valor por causa da especulação imobiliária elevado, e aí esses donos do terreno precisam se cotizar todos os anos, ou precisariam se cotizar todos os anos, e fazer um cheque de dezenas, às vezes centenas de milhares de reais para a União. A troco de quê? A troco de nada. É uma punição por você ter algum tipo de patrimônio. É o Estado funcionando contra você construir um patrimônio. Isso não tem nenhuma lógica. Então, a discussão da reforma tributária, ela está carecendo justamente disso, de lógica, de propósito. Quer dizer, nós vamos fazer toda essa mudança para financiar qual Estado? O Estado ineficiente que sempre tivemos, que permitiu que a gente tivesse essa escalada da violência porque não investe em segurança pública, que tivéssemos índices extremamente medíocres de educação, que tivesse essa limitação enorme que temos até hoje de infraestrutura em portos, aeroportos, rodovias. Então, a gente não sabe para que a reforma tributária será destinada, qual é o propósito que ela tem. É o Brasil sem projeto, continua sem projeto. E essas discussões, no final, certamente vão resultar numa tributação maior da população brasileira, do contribuinte brasileiro. E, de novo, um dinheiro que a gente paga e não vê para onde ele vai.